Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, olá a todos e todas, bem-vindas, bem-vindos a mais um Seres e o Planeta. Muito bom a gente se encontrar aqui. Já começamos convidando você a fazer parte aqui do canal, a fazer parte dessa turma que gosta de pensar, gosta de refletir, gosta de tirar suas conclusões, pensar a respeito do mundo, das questões como nós nos relacionamos com todos os seres orgânicos e inorgânicos que nós vivemos. Somos interdependentes, estamos aqui imersos no mundo de inúmeros seres que merecem o nosso respeito, a nossa proteção, o nosso cuidado, já que a gente precisa de tudo, né? A gente está todo mundo aqui, todo mundo junto nesta jornada, nessa caminhada, então sigamos aqui. Faça parte do canal, se inscreva, comente, dê o seu like, mande aí, né? Seja o nosso melhor algoritmo, enviando compartilhando com aqueles que você acha que se afinizam com o conteúdo e vão em frente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante recorrente, especialmente no mundo, eu ia dizer no mundo espírita, né? Mas dentro aqui do movimento espírita, já que a gente tem na codificação a classificação dos mundos habitáveis. E nós temos lá a classificação trazida por Kardec, né, através dos espíritos, então está lá mundo primitivo, mundo de expiação e prova, ao qual fazemos parte, né, do qual fazemos parte, acho que está mais certo, e a próxima etapa seria um planeta, um mundo de regeneração. Então, veja, a gente tem esta informação e a partir daí a gente vê várias e várias interpretações, colocações e anseios e sonhos e desejos de que esse planeta ou este mundo de regeneração se faça, que a gente alcance este momento que, segundo a descrição, seria um mundo em que o bem prevalece. E as nossas questões, até mesmo orgânicas, dos nossos corpos físicos tão fragilizados diante do envelhecimento, diante das questões da finitude, a gente experimente momentos de um pouco mais de um refresco, né? Uma coisinha mais leve, mais tranquila. Então, seria um ambiente em que a predominância do bem gera muito mais conexão, fraternidade, generosidade, amor, respeito e tudo aquilo que todo mundo diz que quer
mas que hoje a gente vai discutir que este mundo de regeneração é nossa responsabilidade. Né? Todo mundo quer, mas realizar já é uma outra questão. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Este planeta de regeneração que nós tanto desejamos e que, segundo nós temos aí notícias através da codificação espírita, é um planeta que está são momentos de transição, tanto que a gente fala, é a transição planetária, é a transição planetária, e tá. Então, a gente hoje aqui quer trazer esse tema de uma forma que nós também possamos nos colocar nisso, nós não tenhamos sempre aquela questão, mas quando será? Mas por que essa transição é tão demorada, gente? Nós estamos fazendo transições o tempo todo, né? Então, nós temos momentos em que a humanidade é convidada a crescer a toque de caixa, coisa assim que vem babados fortíssimos. Nós estamos num momento planetário de bastante conturbado. Já tivemos outros muito piores, como a gente já falou no programa da semana passada. Volta lá que você vai ver que a gente falou sobre o mundo tá pior. Se você é da turma que acha que sim, volta lá para você ouvir os nossos argumentos, e aquele que diz que não, volta lá também, porque é legal da gente pensar juntos, porque todo dia a gente pensa uma forma diferente, felizmente, né? A gente não é aquele ser cristalizado naquela ideia que não pode mudar, que não pode repensar, que não pode... Não, a gente está aí, tanto que o Espiritismo é, além de uma ciência, né, de observação experimental, ela tem bases filosóficas. Então, a filosofia se ocupa de fazer perguntas e de buscar o entendimento, buscar a verdade. Isso é incessante, infinito, o tempo todo. E quando a gente alcança um ponto, certamente a nossa inteligência, a nossa capacidade já nos conduz a outro ponto. Então, nunca a gente vai estar sem sair desse momento de busca, de caminhada, de transição. Então, a gente acorda de manhã e no fim do dia a gente é outra pessoa, que dirá um planeta aí de bilhões de anos e os seres aqui também que estão vinculados a este orbe, as suas formas, o seu modo de vida, né, de todos os seres também estão o tempo todo caminhando. Então, quando a gente fala sobre essa transição que todo mundo quer, porque todo mundo diz que quer um planeta melhor, o bem, o amor, a paz, às vezes a gente não está muito conectado com isso, não. Às vezes a gente pode parecer inocentemente, mas às vezes a gente, neste mundo tão conturbado, no mundo em que nós podemos nos comunicar com tantas pessoas em qualquer lugar do mundo, né, através de toda essa rede maravilhosa que a gente tem acesso, a gente também pode ser um agente da desarmonia, do ódio, da desavença, do egoísmo, da violência. Então, veja, nós estamos aí, né, e parece que é uma coisa inocente. Não, mas isso aqui eu recebi, só estou passando adiante. Não, isso não é inocente, não existe neutralidade. Né? A gente está sempre num polo, a gente está sempre, o ideal seria o caminho do meio, como diz o Buda, mas este caminho de equilíbrio e de análise racional a respeito daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que o outro fala, esse processo dialético da gente estar sempre em contraponto com aquela ideia, pensando e tal, às vezes a gente não se ocupa disso. Às vezes a gente se coloca meio que de uma forma passiva, né, achando que é passivo, mas a gente está fazendo muita coisa. Então, tomar cuidado quando a gente fala da transição planetária, nós somos agentes. Nós não somos aqueles que estamos aqui aguardando a transição planetária.
o mundo de regeneração, nós somos agentes. Nós estamos aqui e as nossas atitudes, a nossa ação, os nossos hábitos, a nossa fala, a nossa palavra, o modo como nós nos relacionamos com todos os seres deste planeta determina a nossa posição aqui, como nós estamos contribuindo ou não para que este planeta realmente seja um planeta regenerado. E essa regeneração, a promessa é de que um mundo de regeneração, a descrição é que o bem prevaleça. Ah, mas não vai existir mais o mal? Não foi isso que foi dito. Foi dito que o bem prevaleça. Ou seja, hoje eu, um otimista realista, nem sempre, eu sou mais para pessimista mesmo às vezes, mas um otimista realista, como diria Ariano Suassuna, a gente pensa que eu entendo que grande parte ou a maior parte dos seres que estão aqui neste planeta neste momento, os mais de 8 bilhões, quero crer que grande parte ou a maior parte deles já estão conectados com o bem, pelo menos de uma forma que possa levar ao seu semelhante aquilo que seria importante para ele também, pelo menos assim, minimamente. Não sai de casa pensando em fazer o mal, ou fazer a guerra, ou matar, ou roubar, ou fazer, ou gerar dor e sofrimento para ele mesmo ou para outros, deliberadamente. A gente já tem uma minoria, mas é uma minoria bastante barulhenta, bastante senhora de si, que acha que pode fazer, que não tem receio, que vai mesmo e que faz. E quando a gente vê lá o livro dos Espíritos, que diz assim, né, por que o mal ainda está por aí e tal, e que eu só não me fugiu agora o número da questão. Mas os Espíritos dizem, porque o bem é tímido. O bem é tímido. Ou seja, a gente recebe lá eu até tenho recebido algumas e fico refletindo se eu respondo ou não. De pessoas que eu tenho bastante, assim, não são amigos íntimos, mas pessoas que eu tenho um relacionamento, né, que eu respeito e tal, recebendo conteúdos, para mim, gravíssimos, que me causam, assim, eu paro dias pensando se eu respondo ou não respondo, dizendo, olha, com todo respeito, eu não concordo com essa posição, respeito a sua, mas não gostaria de receber esse tipo de conteúdo. Que é uma apologia ao ódio, a fake news e tal. Então, assim, eu paro para pensar. Por quê? Porque eu penso, olha, será que eu respondendo, eu vou ajudar, não vou ajudar, a pessoa vai refletir, não vai refletir? Então, veja, eu me considero minimamente alguém que tenta, né, que a gente tem altos e baixos, né, eu tento agir de uma forma mais ética possível, né, diante das minhas inúmeras limitações. Então, vale a pena, ou eu vou lá e digo para aquela pessoa, com todo respeito e tal, que a gente vai escrever, né? E a escrita, às vezes, ela é algo que você interpreta, você não está ouvindo o tom da pessoa, né? Então, quando você fala, às vezes eu falo, eu acho que é melhor eu gravar um áudio, porque um áudio dá para aquela pessoa a ideia de que eu estou falando de forma respeitosa, né? Então, o bem é tímido. A gente fica pensando, puxa, faço, não faço? Aí, e outras pessoas não, assim, sei lá, né? Aquelas que estão deliberadamente buscando algo que leve a dor, o sofrimento, o medo, o desespero, a desesperança, a falta de confiança na vida, nas instituições, etc., vai que vai. Então, a gente precisa, olha, foi colocado aqui, a 932, né? Obrigada.
a pergunta do Livro dos Espíritos. Então, se o bem ele é tímido, eu estou aqui me colocando. Às vezes eu fico pensando se eu faço ou não uma ação em direção a uma pessoa que está fazendo algo que, no meu ponto de vista, está em desacordo com uma questão ética. Então, veja só, quando a gente fala do homem no mundo, que também é um tema que a gente tem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, é algo que a gente precisa se debruçar realmente. Qual é o nosso papel? É esse mundo velho aí sem porteira, como se diz lá no interior, né? É algo que a gente precisa despertar da nossa responsabilidade. Nós não estamos aqui encarnados e achando que o outro é que vai fazer. Nós estamos diante de uma emergência climática que não diz respeito só às questões governamentais, diz respeito, óbvio, a gente tem que cobrar, né? Porque todo janeiro, em todo o país, né, a maioria das cidades, todas sofrem com as questões de inundação e etc e tal, deslizamentos, mortes e tudo aquilo que a gente vê o tempo todo. Claro que é uma época de chuva, a gente sabe disso, né? Um verão, enfim, mas a gente está vendo que cada vez mais está escalando isso, né? Isso está sendo cada vez mais, tendo mais questões a serem abordadas. E aí a gente vê as autoridades nestes momentos falando das suas providências, depois que as coisas aconteceram. Entretanto, daqui um mês, outros problemas virão e não existe nada contínuo, né? Pelo menos a gente não vê algo que realmente seja um cuidado com as cidades, com a arborização, com o calçamento, com a permeabilidade do solo, para que quando vier a chuva seja absorvida. Enfim, tantas providências que são para sempre, é o tempo todo. E a gente percebe que não acontece, né? E isso é quando acontece a chuva, depois passou a chuva, vem outra coisa e ponto. Então, para nós conquistarmos a tal transição, faz parte a vida em sociedade, cuidar dos locais onde nós estamos, respeitar os animais, respeitar a água, respeitar o outro que está vivendo com a gente, faz parte da gente, da nossa vida. Nós somos seres, como diria o professor Herculano Pires, nós somos seres viajores, nós somos do universo, né? Nós somos seres, a cosmovisão espírita nos coloca como seres cósmicos, né? Nós estamos no planeta, em muitas moradas, não é só no planeta Terra, mas é uma conquista nossa. Nós somos interdependentes, nós precisamos uns dos outros, e o outro não é só do reino nominal, o outro é do reino mineral, vegetal, animal. Nós somos seres interdependentes, precisamos estar unidos na jornada para que a gente conquiste um planeta muito mais digno. E assustadoramente, em 2024, ainda a gente ouve coisas absurdas, né, a respeito dos outros seres humanos. A gente ouve, né, aqueles que desvalorizam, desumanizam as pessoas pela cor da pele, pela etnia, ou pelo país que nasceu, ou pela condição social. Que, gente, como sequer, né? Nós estamos aqui falando para um público muito mais que está ligado ao espiritismo, mas eu espero que não seja só esses que estejam aqui. Eu espero que a gente saia da bolha, né, daqueles que minimamente leram alguma coisa. O desejo é que cheguem mais pessoas para pensarmos juntos. Eu não estou falando uma verdade absoluta, que só o que eu penso é o certo, não é isso. Sei da minha capacidade e ela é ok, né? Para mim, nessa minha jornada aqui, mas, né, poderia ser, a gente está sempre aprendendo. Então, eu fico aqui pensando, cabe a nós que, se você já despertou para essa realidade, a gente não pode
permitir, né? Pelo menos no nosso meio, se alguém tem uma fala racista, preconceituosa, né, homofóbica, misógina, de todas os cunhos, religiosa, preconceito, porque aquela pessoa professa uma tradição X, a outra Y, a outra é ateu, e você começa a achar que todo mundo tem que ser igual. Gente, vamos acordar, né? Vamos acordar, vamos despertar. Acorda, desperta, ó tu que dormes, como já diria Paulo de Tarso, né? Desperta, ó tu que dormes. Vamos lá, vamos levantando aí a cabeça, porque tudo diz respeito a você, implica em responsabilidade. Se nós já temos a consciência desperta, o princípio inteligente, né, o espírito no reino hominal, já está consciente da sua realidade, consciente de si mesmo, consciente de Deus, da sua finitude, nós somos os únicos que temos a consciência que vamos morrer. Por isso a nossa vida tem toda uma complexidade, porque nós somos os únicos que sabemos. Você pode ter um cachorro, um gato adoentado com uma doença, às vezes crônica, uma doença terminal, ele está ali do mesmo jeitinho. Ele não tem a consciência da finitude. Né? Por isso, não envolve, né? Os animais respondem muito bem a muitas terapias, respondem muito bem a amputações, a muitas coisas, porque para eles não existe esta consciência da finitude, ou de que você se tornou um cachorrinho diferente, porque só tem 3 patinhas. Não é isso, né? Então, eles têm a inteligência, eles têm uma sensibilidade, eles têm emoções, eles são maravilhosos, né? São seres sencientes que estão no mundo e merecem todo o nosso respeito e cuidado e nos ensinam pra caramba, mas nós somos os únicos sabedores que um dia não estaremos aqui nesta resolução física, neste corpo. Estaremos, segundo o que nós entendemos dentro do Espiritismo, nós nunca morreremos, porque somos seres imortais. O espírito é a essência, e a essência não morre, né, para o nosso entendimento. Então, quando a gente pensa nisso, já amplia ainda mais, né? Porque se fosse só matéria, aí você pode dizer, vou viver a vida aqui de qualquer jeito mesmo, vou obter todos os recursos da natureza, não estou nem aí porque eu vou morrer mesmo. Cuidado, né? Cuidado, porque a gente, segundo o que a gente compreende, e a maioria das tradições são espiritualistas, né? Entendem a sobrevivência da alma, seja no âmbito que for, na compreensão que for, na explicação que for, e etc. Eu estou fazendo aqui um recorte dentro da doutrina espírita, né? Então, a gente não morre, seremos herdeiros de nós mesmos e teremos oportunidades, se porventura hoje a gente não reconhece a nossa responsabilidade perante nós mesmos, a nossa jornada, o nosso progresso é a do outro e de todos os que nos cercam, a gente vai ter ainda oportunidades de renovar os nossos votos, né, no sentido de tomar para nós o protagonismo da nossa própria existência. Mas, se você já está um pouquinho desperto, já começa agora. Fique esperando, não. Né? Aquela história, na próxima encarnação eu vejo, não fique esperando, não. Porque aquela história, tudo que vai sendo adiado, às vezes o peso vai ficando maior, né? Mas sempre teremos o benefício da possibilidade de retomada das nossas questões e tudo mais. Então, o nosso desenvolvimento, o nosso progresso espiritual, ele está aqui, né? Nós estamos sempre, hoje, falando aqui do planeta de regeneração, que é a promessa do planeta Terra, é uma comunidade. É uma comunidade, é uma cosmovisão que a gente tem de uma comunidade de espíritos encarnados e desencarnados, que estão ligados a esse orbe, que estão alinhados a esta morada, e que a gente tem aqui possibilidades de fazer dela um local bem agradável,
Pensa assim, que nem a sua casa. Pensa que você, quando compra ou aluga um lugar para você morar, que a coisa mais assim essencial e digna para um ser humano é ter o seu espaço onde morar, onde retornar, um espaço de segurança, um espaço onde você possa descansar, onde você tem ali minimamente, né, a água encanada, o esgoto acontecendo, saneamento básico, sabe, questões mínimas de vida, né? Então, uma casa é algo, é uma morada que você entra na sua casa, em geral, você organiza, você gosta das coisas limpas, se você tiver ali uns animaizinhos, né, os gatos, os cães, etc., você deixa tudo limpinho, você troca água, põe a comidinha limpa, a sua geladeira, você quer organizar aquilo, né, da melhor forma possível, economizar energia elétrica, né? Você diz, puxa, está muito cara a energia, vamos diminuir aqui, não pode deixar tudo aceso. A água, vou lá, vou escovar o dente, fecho aqui a torneira, vou lavar o chão do quintal, etc. Vou usar uma água de reuso, vou minimizar o desperdício, porque custa dinheiro, né? Então, a gente já vai fazendo essa conta. Os alimentos da nossa geladeira, puxa, tá tudo tão caro, vamos lá, não podemos desperdiçar. Por quê? Porque a gente precisa, né? Não tá fácil comprar. Se a gente tem esse olhar para a nossa casa, o planeta é isso aí também. É a mesma coisa. Como que nós, cada setor, né, cada ambiente, a gente também tem que ter esse mesmo olhar como se fosse a nossa casa, nosso lar, né? Por quê? Porque a gente precisa encarar essas questões do mundo de uma forma consciente, com a consciência desperta. Se eu economizo água na minha casa, é porque a água é finita, é um recurso, água potável. O Brasil é o país com maior recurso, né, de reservas de água potável, gente, no mundo. Olha que coisa, né? É uma maravilha, mas tem fim. Se a gente não souber usar, vai faltar. Isso aí já foi, acho que, slogan até daquelas crises hídricas, né? Que a gente teve, como chama? Que a gente tinha que ficar ali economizando porque estava com falta, etc. e tal. Então, a gente organiza a nossa casa limpa, adequada, a gente vai, retira o lixo, dispensa o lixo, o resíduo sólido da nossa casa no local adequado. Tem prédios, tem ruas e tem bairros que tem a coleta seletiva, você já deixa tudo separadinho, papel, plástico, lata, vidro, lixo orgânico. Se você pode já pensar em fazer tudo isso, é assim que este é um movimento que vai, como uma onda, a pedrinha que joga no lago, que vai propagando. À medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos mudando, nós vamos entrando na frequência de um planeta de regeneração. Por quê? Porque eu estou me importando comigo, estou me importando com o outro e com tudo que me cerca. Porque não existe regeneração, alô espíritas, não existe regeneração só na palavra, não, assim, ó, você ficar falando, eu estou aqui falando, vocês podem aí ouvir, entra por aqui, sai por aqui, se não tiver nenhuma atitude, o que eu falei foi em vão, né? Então, vamos lá fazer a nossa parte. As casas espíritas, procurar não usar um monte de copinho plástico, um monte de água, jogar tudo fora e tal, porque tem que dar. Pede para o seu frequentador trazer a garrafa dele, abastece a garrafa de água, leva para casa. Enfim, a gente tem que ter atitudes que sejam atitudes regeneradoras. Regenerar a nós mesmos, quando a gente está adoentado, os remédios e as cirurgias e tudo mais, a ciência busca trazer a regeneração, trazer o reequilíbrio daquele órgão, daquele sistema que está deficitário naquele momento, em desarmonia, e a gente, as nossas questões
interiores, as nossas questões, as nossas decisões de cuidados conosco mesmo, com o outro, também depende dessa consciência desperta, né? A gente pode entender a regeneração em várias questões, né? E aí, quando a gente fala dessa transição, desta regeneração planetária, é um processo. Processo é algo que leva tempo. Se você já precisou da justiça humana, você sabe muito bem o que é um processo, né? Leva tempo. E não é, às vezes, do seu controle, né? E quando a gente um processo é algo que tem várias etapas. E esta transição, esta regeneração inclui várias, inúmeras, milênios, talvez, de etapas. Hoje, o planeta Terra passa por uma nova etapa, um novo desafio, onde a gente já, além da questão ambiental, né, que a gente tem aí a responsabilidade ambiental, a gente fala que todo programa a respeito dos pontos de não retorno, que já são falados pelos ambientalistas, que a gente já conseguiu destruir, que a gente já conseguiu acabar com alguns na natureza, com algumas questões, desde recifes de coral, a gente já mudou, já tem degelo lá no Ártico, lá em cima, lá na Groenlândia, já tem degelo que não vai voltar mais, que lá era tudo gelo, agora já tem lugar onde é navegável, olha só, culpas. Eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que é responsabilidade da gente que está sendo falado sobre isso e a gente não se liga, né? Ou acha que isso daí é coisa de... isso é coisa de ativista, isso aí não é verdade. Aqueles que estão no mundo para negar os avanços, de forma geral. Só aceita aquilo que diz respeito ao que ele acha que está certo. Né? Então, a gente só tem a lamentar, né? Porque o planeta é um só, não existe planeta B, não existe Marte, tá? Esquece essa história de vai morar em Marte, Marte não tem condição de morar lá agora, né? Não sei se terá um dia. Para nós, tá? Nessa resolução que nós temos, se tem outras vidas lá, certamente deve ter, mas não é do nosso, como nós entendemos hoje, ou como nós precisamos, enfim. O lixo não tem para onde jogar, não tem planeta B. Se um determinado país tomar uma atitude equivocada, vai refletir em todos os outros. Se um país faz guerra, reflete em todos os outros. Se um país utiliza mal as suas reservas financeiras, não contribui com a evolução de um outro país, todos vão sentir. Se um país tem um vírus novo, tem uma bactéria, tem algo que tenha um potencial pandêmico, vai chegar em todo mundo. A gente já sabe disso. Então, negar é simplesmente colocar uma venda nos olhos e se dizer isentão, né? Isso daí não é comigo. Né? Então, fica meio que em cima ali de recursos que não são adequados. Então, nós somos os únicos nos reinos que temos a capacidade dessa inteligência, nós temos essa subjetividade. Os animais também são inteligentes, não é isso? A subjetividade, então, os recursos, a possibilidade de escolhas conscientes, de discernimento entre bem e mal, discernimento entre o bem e mal para nós mesmos. Isso é bom para a gente, isso não é bom para a gente. Né? Nós somos aqueles que podemos ser éticos em relação ao outro, né? E a gente tem a Agenda 2030 da ONU, que tem 17 ODS, né? Que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que começa o primeiro é a erradicação da pobreza, o segundo é a fome zero. Então, gente, veja, olha, vai num crescente, a erradicação da pobreza,
Fome Zero 2, Saúde e Bem-Estar 3, Educação 4, Igualdade de Gênero, Água Potável, Saneamento Básico. Veja, porque se você não tem a erradicação da pobreza, implica em tudo isso. A pessoa poder ter alimento, no mínimo, 3 refeições diárias, no mínimo. O café da manhã, almoço e jantar, o mínimo. Né? Educação, água potável, igualdade de gêneros, homens e mulheres ganhando o mesmo salário, nas mesmas funções, as mesmas oportunidades, enfim, todas essas, né, são 17, 2030, nós estamos em 2025, é pouco tempo. Se a gente não se der conta, teremos aí vários problemas. Então, o nosso convite, né, o do Espiritismo ou de qualquer tradição que se coloca para a produção do bem, a produção da fraternidade, da generosidade, da ética, do respeito, qualquer tradição é muito bem-vinda nessa travessia. Qualquer uma delas. Né? Então, nós estamos em constante travessia. A transição é de um ponto X para um ponto Y. E, às vezes, a gente faz essa transição que nem, né, altos e baixos. E é normal que isso aconteça. Né? O nosso eletrocardiograma, o nosso encefalograma, ele se caracteriza por altos e baixos, né? Contração e expansão. E assim vai, porque se tiver uma linha reta, ó, já era, né? A morte é a morte do corpo físico, quando o princípio, né, quando a ânima, a alma se retira, a matéria é inerte. Então, os altos e baixos, contração, relaxamento, faz parte da nossa vida. Então, as transições, as travessias estão acontecendo o tempo todo. Altos e baixos. O homem, a gente tem essa capacidade, enquanto humanidade, de nos tornarmos ainda mais humanos. E para que isso aconteça, a gente precisa observar a natureza, observar nós mesmos, observar a vida, né? E eu vou responder aqui algumas questões, nós estamos aqui já no nosso tempo correndo. O que é uma regeneração pela ótica espírita? Silva Maria, que já é nossa assídua ouvinte, internauta, não sei, mas bem-vinda, do Alemão do Rio de Janeiro. O que seria uma regeneração? Como a gente falou, é um planeta onde nós teremos o bem predominando sobre o mal. Nós teremos mais sutilezas nos nossos corpos, mais leves, menos adoentados. Mas isso vai acontecer quando? Não sei. Vai demorar um bocado, né? Porque nada acontece neste planeta a toque de caixa, é um processo. Vem acontecendo, né, em tudo, como no nosso próprio corpo, na nossa vida, são coisas que vão gradativamente acontecendo, tá? Então, e essa é uma visão espírita, acredito eu, que não sei se tem outras tradições que pensam assim também, mas a gente entende segundo as denominações que o Kardec traz nos mundos habitados, né? Então, ele fala a respeito da regeneração. O Jeremias Barreto, da Sé, São Paulo, diz: penso eu que a responsabilidade está intimamente ligada aos conhecimentos de cada um. Então, quem é mais responsável? O que tudo sabe e nada faz, o que nada sabe, mas dentro do seu pensar, errar ou acertar, de acordo com o seu conhecimento? É muito razoável a sua consideração, Jeremias, no sentido de que, certamente, para aquele que sabe, o peso do conhecimento tem maiores implicações, no sentido de que, se eu sei, eu minimamente tenho mais ferramentas de ação, eu posso tomar mais atitudes.
Às vezes isso é um fato, acontece, é isso mesmo. Às vezes a pessoa pode saber bastante, mas guarda para ela e não faz quase nada, né? Então, a responsabilidade, o conhecimento é uma grande responsabilidade. Ela também é algo que a gente conheça a verdade, ela vos libertará, a verdade de nós mesmos, né? A verdade da nossa imortalidade, a verdade da nossa condição, daqueles que pode pensar sobre si mesmo, pode pensar a respeito da divindade, né? Então, se nós estamos aqui num planeta de expiação e prova, se eu conheço um pouquinho mais, você também conhece, a gente tem que somar isso e levar o bem, né? Fazer algo em benefício de nós mesmos, em benefício do outro. Essa é a nossa responsabilidade, sim, sem dúvida, né? Então, aquele que nada faz, está fazendo alguma coisa. Porque não fazer nada é fazer também alguma coisa. É um lado da história. Aquele que diz, eu não tenho nada com isso, ele tomou uma posição. Não existe neutralidade. A gente sempre está tomando uma posição, mesmo aquele que não está fazendo nada, né? Agora, aquele que não sabe muito, como você colocou, né? Mas erra e acerta, é o jogo da vida. Como a gente falou, é alto e baixo. A gente está aqui o tempo todo tentando, né? Tentando. Uma vez a gente acerta, outra vez a gente erra, outra vez a gente acerta. O importante é não ser aquele cristalizado numa ideia fixa de que sabe tudo e que o que ele sabe é a verdade e que todos os outros estão errados. Aí complicou tudo. E a gente tem visto isso muito no nosso planeta ultimamente, né? Então, não saber e querer saber, puxa, maravilha. Agora, não saber, achar que sabe e ainda querer impor a sua verdade a todos, aí é complicado. Quantas eras dura uma regeneração completa? Quando e onde começa e também quando finaliza? Gorete, de Vila Isabel, Rio de Janeiro. Olha, pergunta difícil, porque eu não sei a resposta. Eu não tenho resposta para você. Quantas eras dura uma regeneração completa? Eu não tenho, a gente não tem como dizer onde começa e onde termina, porque o tempo do espírito é a duração. A duração é aquilo que permanece no tempo, fora do tempo e espaço, no sentido de que a regeneração implica numa questão espiritual, numa questão da essência. E isso não dá para dizer quando começa, quando termina. Porque a gente está o tempo todo aprendendo. Eu hoje estou aqui falando para vocês, eu estou tirando novas sínteses, conclusões sobre o que eu estou falando, para que vai vir outra, vou estudar outra coisa e vou tirar outras, assim como você. Então, não dá para dizer onde começa, onde termina. É algo que não está no tempo e no espaço. É algo que como diz Kardec na Gênese, os grandes tsunamis são morais. As nossas morais no sentido do homem moral, o homem ético, não do homem, como eu repito sempre, para que a gente não confunda, o moralista, que é aquele que fica cheio de colocar o outro tem que fazer isso, ser da religião tal, ter a orientação sexual tal, porque isso não é certo, porque isso é errado. Não estou falando disso, estou falando do homem moral, o homem que cultiva o seu autoconhecimento, as virtudes, o progresso, o seu bem-estar, o bem-estar do próximo. Então, Gorete, não tenho a resposta de onde começa e onde termina. Talvez, enquanto espíritos imortais, é infinito. Desculpe. Enquanto espíritos imortais, a espiral do progresso é sempre ascendente e aberto. Nós estamos sempre crescendo, sempre caminhando, sempre progredindo, sempre atualizando, tá? Então, fica aqui a nossa reflexão. E aí, gente, para a gente concluir, né, como eu citei, não poderíamos deixar de falar sobre o nosso o codificador, né, quando traz a lei do progresso, né, que é uma lei moral,
todos, né, nós estamos todos submetidos a ela, todos os reinos estão submetidos ao progresso. Por quê? Porque é o princípio inteligente em todos os reinos, que está caminhando, realizando as suas jornadas até atingir a consciência no reino hominal. A gente está, né, em todos os momentos, como diz o Kardec na Gênese, os caminhos, né, que a gente está caminhando para essa era de regeneração, é responsabilidade individual e coletiva. É trazido, né? Como a gente fala em Paulo de Tarso, nós somos cooperadores da obra de Deus, cooperadores, co-criadores. Nós estamos aqui para realizar, para fazer tudo aquilo do bem, do desenvolvimento, do respeito à vida. Então, busca lá na Gênesis, capítulo 18, não tenho tempo agora para falar dele, ele é bem grande, chama Sinais do Tempo, a Nova Geração, que é muito interessante como Kardec coloca, né, que tudo no universo está em harmonia, a providência divina revela os menores e as maiores coisas, dá para a gente a dimensão de como nós estamos aqui, como nós vamos interagir, como esse progresso acontece. A Gênesis é um livro científico, tem ali muitas questões da uranografia, da formação do planeta, é muito interessante, né? Então, que a gente possa pensar na transição planetária, gosto de provocar, né, que todo mundo fala da transição e tal, gente, vive a sua vida do melhor modo possível, de uma forma com respeito a tudo e a todos, com dignidade, com luta naquilo que a gente acredita que é o certo, sabe? Isso é regeneração, né? A regeneração vem da interioridade, é o ser que vai encontrar dentro de si mesmo questões que vai vencer, né, o egoísmo, o orgulho, o racismo, o preconceito, como a gente já falou. Então, o fanatismo religioso, a intolerância, né? Tolerância significa que você, tudo bem, deixa existir. Não, respeito mesmo, é mais do que tolerância. Tolerância se diz, tudo bem que ele exista. Tudo bem, né? Pode começar assim, mas é respeito. Então, este é o maior desafio quando se fala em regeneração e transição planetária. São os valores morais, as questões da virtude. É isso que todos os tempos da filosofia, todos os filósofos pensaram sobre a ética, a virtude, o que a gente está fazendo aqui, como a gente vive. Em todos os tempos, a filosofia tenta dar conta dessas respostas, né? Ou fazendo perguntas, melhor dizendo, sobre estas questões. Então, o nosso maior desafio é esse. E qual a nossa responsabilidade? Conhece a ti mesmo, já diria um sábio da antiguidade, né? Oráculo de Delfos, atribuído a Sócrates, mas é lá no Oráculo de Delfos. É você estar consciente. Pensa sobre as coisas, pensa sobre aquilo que é importante, pensa antes de mandar mensagens inadequadas para as pessoas, disseminando mentiras, ódios e etc., violência, povos uns contra os outros. Então, assim, pensa, né? Pensa. Mas o bem, ele não pode ser tímido, né? Como diz Kardec, o bem, ele é tímido. Então, mas por quê? Porque o bem faz análise racional, pensa sobre as coisas antes de realizar. Que você possa ser um agente, o protagonista de um planeta aí, de um mundo melhor, de um mundo que a gente está querendo, mas que depende de nós. Aquela velha e famosa frase atribuída ao Gandhi, né? A gente é atribuída a ele, faça em você a mudança que você quer ver no mundo. Não espera do outro, é você primeiro. Se ocupa com você, com a sua interioridade, com o que você está fazendo em relação a todos, repito, porque para nós é o interesse deste programa, os seres e o planeta. Tudo que está aqui merece viver, merece ser respeitado. Todos.
as pedras, as plantas, os animais, os humanos, e estamos todos juntos nessa. Que nós possamos pensar de uma forma amorosa, pensar no bem comum e que sigamos sempre aí com luzes nas nossas jornadas. Valeu, gente! Até o nosso próximo Os Seres e o Planeta. Valeu! Tchau, tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.